O Evangelho de João, a gente acha que conhece bem, não é? Mas e se eu dissesse que, na verdade, ele não conta apenas uma história, mas sim duas? Hoje a gente vai mergulhar na estrutura fascinante deste Evangelho e descobrir como ele se divide em duas partes bem diferentes, cada uma com um propósito muito específico. Pois é, essa é a pergunta que vai guiar a nossa análise. A resposta para ela revela que a narrativa de João não é só uma sequência de fatos, é uma verdadeira obra de arquitetura literária, com uma estrutura super intencional. A história que João conta não segue uma linha reta, sabe? Longe disso. Ela tem um ponto de virada muito claro, um momento em que tudo muda. O foco, que antes era uma manifestação pública, de repente se volta para dentro, para uma revelação privada, muito mais íntima. E é exatamente aqui que a gente vê essa divisão. Nos primeiros 11 capítulos, temos a apresentação pública de Jesus para Israel. Mas a partir do capítulo 12, pronto, o foco muda completamente. A atenção se volta para a preparação íntima de um novo grupo, os discípulos. Vamos mergulhar nesse primeiro ato, então. Ele é todo construído em cima de 7 milagres, que o próprio Evangelho chama de sinais. E olha, isso é importante, não são só demonstrações de poder, não. Eles funcionam como uma revelação que vai acontecendo aos poucos, de propósito, para a nação de Israel. Certo, vamos olhar de perto essa progressão porque é genial. Cada sinal aponta para uma realidade espiritual muito mais profunda, né? A água que vira vinho, tá falando de regeneração, de uma vida nova. A cura à distância, é sobre ter fé na palavra sem precisar ver. A cura do paralítico, um símbolo claro da libertação do pecado. E quando ele alimenta a multidão, pura nutrição espiritual. Depois, andar sobre as águas é a vitória sobre as pressões do mundo. A cura do cego, bom, essa é sobre enxergar espiritualmente. E para fechar com chave de ouro, a ressurreição de Lázaro, que é o grande triunfo da vida sobre a morte. Juntos, todos esses sinais estão apresentando um pacote completo de um novo tipo de vida. E aí, depois dessa apresentação toda, tão clara, tão poderosa, a gente chega num ponto crítico, o momento que vai definir todo o resto do Evangelho. É o clímax e também a conclusão do ministério público. A pergunta que fica é, e aí, qual foi o resultado de tudo isso? Como é que o sistema religioso da época reagiu a uma manifestação de poder tão inegável? E a resposta é bem dura. Essa rejeição oficial se torna o gatilho, é o que vira a chave de toda a história. É o grande ponto de virada que nos joga na segunda metade do livro. A consequência disso é gigantesca. Marca o fim de uma era, a da lei, e o começo de algo completamente novo, a graça. A cena literalmente muda de lugar. Sai do templo, que era o centro público, e vai para uma sala fechada, o cenáculo, um ambiente totalmente privado. Beleza? Então o que acontece nesse segundo ato? Agora a coisa muda de figura. O foco é outro. Os ensinamentos são íntimos, são só para os discípulos, e eles vão revelar os segredos de uma nova realidade, uma realidade espiritual. O primeiro grande princípio dessa nova realidade vem simbolizado pelo lavar dos pés. Pensa bem, não se trata mais daqueles rituais de purificação externos do sistema antigo. Agora é sobre uma purificação contínua, interna, que mantém a comunhão através da palavra. E aqui a gente tem uma quebra de paradigma assim absurda. Aquela ideia de um templo físico de pedra, esquece. Ela é trocada por algo totalmente revolucionário. A revelação de que as próprias pessoas se tornam a morada de Deus. Uma realidade que acontece do lado de dentro. Em seguida vem a metáfora da videira e dos ramos. Isso aqui descreve perfeitamente a transição de um sistema de regras e leis que era externo para um relacionamento vivo e interno, onde a vida flui organicamente, e não por esforço próprio. E quem é que gerencia, quem administra toda essa nova economia espiritual? O Espírito da Verdade. Ele é apresentado como aquele que faz essa realidade interior se tornar palpável, tangível. É ele quem guia os discípulos para essa verdade, que não é mais externa, mas sentida por dentro. Essa tabela aqui resume a transição de um jeito brilhante. A gente sai da esfera do judaísmo, com suas representações físicas, tipo templo, sacerdócio, que eram figuras, sombras, e entra na esfera do corpo de Cristo. A realidade agora é interna, administrada pelo Espírito, é a passagem da sombra para a substância. Toda essa revelação, esse ensinamento íntimo, vai construindo o caminho para uma declaração final, uma declaração que define a natureza dessa nova era espiritual que está começando. A pergunta que surge naturalmente é, ok,
Se a ideia de um reino terreno visível em Israel foi rejeitada, qual é a realidade agora? O que vem no lugar? Então, aqui está o ponto crucial. Essa frase é a declaração definitiva da Era da Graça. Um reino que não é político, não é geográfico nem terreno, mas sim espiritual e interior. Isso deixa bem claro que, no tempo presente, o reino é uma realidade vivida no coração daqueles que nasceram de novo. Aquela manifestação visível, externa, do reino, bom, essa fica reservada para um tempo futuro. Agora, vamos amarrar todas as pontas. A gente vai ver como o Evangelho de João constrói um arco narrativo perfeito, onde cada peça se encaixa numa grande estrutura teológica, do começo ao fim. Olha que incrível! Este evangelho nos leva com maestria da rejeição do velho sistema através da graça que forma um novo corpo espiritual e aponta lá na frente para uma glória futura quando esse corpo será plenamente revelado. É uma jornada que vai da cruz para a comunhão e da comunhão para a glória final do reino. E assim, toda a nossa análise nos deixa com essa pergunta final, que é para a gente pensar mesmo. Se o segundo ato do Evangelho de João revela uma realidade espiritual que acontece por dentro, o que isso significa na prática para quem busca viver isso hoje?